bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um FIE Talks, que é realizado pela FIE em parceria com a ABIN, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Eu sou Adriana Guidi, gerente da FIE. A FIE, espero que saibam, é um dos maiores eventos do setor elétrico e eletrônico e é o maior e mais complexo do Brasil. E, é claro, é realizado junto com a ABIN. Em 2021, nós vamos realizar a 31ª edição, nos dias 20 a 23 de julho, no São Paulo Expo. Mas a FIE se torna também uma plataforma digital de negócios e conteúdo. E a conversa de hoje, dentro do FIE Talks, faz parte dessa plataforma. O FIE Talks é o canal que traz os principais temas do setor elétrico e eletrônico. Buscamos promover aqui conhecimento e interação com todas as verticais que demandam soluções do setor. Hoje, vamos falar de uma das verticais, o agronegócio. É um mercado que tem um público cativo dentro da FIE. Afinal, é um dos setores mais fortes da economia do Brasil e que envolve uma cadeia produtiva bem extensa e também de grandes volumes. E agora chegou a revolução tecnológica no agro, né? No campo. Uma transformação digital na qual o setor elétrico e eletrônico é essencial. E o setor está trazendo as tendências tecnológicas para toda essa cadeia produtiva do campo, o que inclui IoT, conectividade, 5G, energia renovável, Big Data, entre outras ferramentas. Por isso, hoje reunimos especialistas renomados que vão discutir como a transformação digital no agronegócio impulsiona a competitividade no campo. Tenho a honra de receber nossos convidados: Israel Gorati, Leandro Guerra, Márcio Albuquerque, Paulo Curado e Paulo Bernardotti. Paulo, seja muito bem-vindo. Hoje de manhã, Thiago Machado teve um imprevisto, infelizmente não pôde estar conosco, mas felizmente tenho a honra aqui de receber o Paulo Bernardotti, que é diretor de redes e tecnologia da Ericsson, que é o maior especialista do tema agro dentro da empresa. Lidera aí projetos e iniciativas do setor. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela participação. Bom, mas antes de passar a palavra para o Israel Gorati, que fará a moderação de nosso painel, faço questão de apresentar um a um. Vamos lá. Israel Gorati gerencia o Departamento de Tecnologia e Política Industrial da ABIN, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Mais de 20 anos de experiência em atividades relacionadas à interlocução de política industrial, gestão de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, e ambiente colaborativo entre empresas e instituições. E também gerencia as atividades do IPD Electron, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação, criado pela ABIN. Obrigada, Israel. Leandro Guerra, diretor de Relações Institucionais da TIM. Atua em telecomunicações há 34 anos nas áreas de engenharia, assuntos regulatórios e relações institucionais. Representa a TIM no grupo de implantação e digitalização de canais de TV e RTV. E é vice-presidente do projeto 5G Brasil como representante das operadoras de telefonia celular. Bem, Márcio Albuquerque, sócio fundador e diretor da Falcon. Trabalha há mais de 15 anos com desenvolvimento e aplicações de tecnologias para a agricultura. Atual presidente da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, do Ministério da Agricultura. Sócio fundador e atual vice-presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, que representa a ABIN na Câmara Brasileira do Agro. Bem, Paulo Curado, diretor de inovação do CPQD. Desde 1986, ocupa vários cargos gerenciais e de liderança. É o atual diretor de inovação, incluindo a gestão das plataformas tecnológicas, a articulação dos temas estratégicos de conectividade e inteligência artificial, cidades inteligentes, agronegócio inteligente, indústria 4.0 e iniciativas de inovação aberta. Representa o CPQD na Câmara 4.0 e no IPD Elétrico. E Paulo também, Paulo Bernardotti, atualmente é o diretor de soluções e tecnologia na Ericsson para a América Latina, Cone Sul. Atua no mercado de telecomunicações há mais de 20 anos, com experiência no Brasil e exterior em diversas áreas. Agora sim, passo para
passo a palavra para uma pessoa que confesso que eu tenho uma grande admiração por toda a sua dedicação e conhecimento do setor, Israel Gourary, que fará a moderação do nosso painel. Obrigado, Adriana. Bem-vindo a todos os palestrantes, bem-vindo a toda a audiência. Obrigado aí a Reed pela parceria junto com a Bini nesses eventos FIE Talks. Já é o terceiro evento que nós fazemos aí sobre temas de interesse do nosso setor, né? E a gente não poderia deixar de falar nesse momento que o agronegócio brasileiro é um dos pilares da nossa economia, né? É um setor que está se desenvolvendo bastante, liderando o Brasil como líder, um dos países líderes aí no desenvolvimento desse setor, e da nossa parte que usamos, desenvolvemos e gostamos da tecnologia, né? E sabemos que a tecnologia pode colaborar no desenvolvimento de todos os setores da economia e principalmente no agronegócio, que é o nosso foco aqui hoje, né? Para a gente começar o nosso debate, né, com esses profissionais tão bem colocados, conforme a Adriana citou, tão bem colocados com experiência no mercado e principalmente tecnologia, mas também experiência em gestão de negócios, queria iniciar perguntando para o Márcio Albuquerque da Falker, né, qual o papel que a transformação digital tem na criação de valor do agronegócio brasileiro. Então, a gente sabe que o agronegócio a gente não tem mais aquele agronegócio rudimentar. O agronegócio brasileiro hoje é de ponta, né? O Brasil é líder até em desenvolvimento no mundo. Como que isso cria valor, né? E como que a tecnologia ajuda nessa criação de valor? Queria que você começasse a nossa conversa com esse tema. Perfeito. Bom dia a todos, bom dia Israel, bom dia colegas de webinar. É uma honra estar participando aí com painelistas tão qualificados. Agradeço a Bini pelo convite, pela oportunidade, e para mim, que de formação sou da área tecnológica, mas já trabalho aí há mais de 15 anos com o agronegócio no dia a dia, é um prazer ver essa aproximação entre setores que na origem parecem tão distantes, mas que a gente tem que se aproximar cada vez mais. Muitas vezes a gente vê uma discussão quase filosófica que se o Brasil tem que se desenvolver por tecnologia ou por agronegócio. Na verdade, nós temos uma grande oportunidade de desenvolvimento com tecnologia no agronegócio. A gente tem que entender que o agronegócio ele tem uma oportunidade de aplicação de tecnologia muito grande. Nós vivemos a transformação digital, assim como em outros setores, também no agro. E por que a tecnologia agrega valor no agro? Ela agrega valor no momento que ela auxilia na gestão e na tomada de decisões baseadas em dados. A tecnologia pode permitir que a profissionalização do agro atinja novos patamares. A gente tem tido crescimentos de produtividade no Brasil muito significativos nas últimas décadas e por uma série de diferentes tecnologias. E para isso é importante, para quem não é no dia a dia do agro, a gente contextualizar um pouco aonde que o agro está. Nós estamos vivendo uma transformação no agro em que a gente que, a maioria de nós, acredito que está nos assistindo, vive em cidades ou grandes centros, a gente tem uma relação com a alimentação, com os produtos do agro, uma relação muito distante. Mas é importante a gente contextualizar isso. O agro, a humanidade se criou, nós nos tornamos humanidade por causa da agricultura. A partir do momento que a gente dominou a produção de alimentos pela agricultura, foi o primeiro grande salto, e a humanidade viveu uma agricultura baseada em experiência durante séculos, durante milênios, desde que o homem começou a plantar até basicamente o século XIX. A agricultura foi uma agricultura de baixíssima tecnologia, baixíssima evolução, em que era usual se passar fome de tempos em tempos. Então não se havia domínio dos processos produtivos. A partir do século XIX, mas principalmente no século XX, a humanidade começou a aplicar ciência na agricultura.
aí que se desenvolveu a agronomia enquanto ciência, toda a parte de máquinas, químicos, melhoramento genético. Então, o que havia de melhor na humanidade naquele período, que era o desenvolvimento da ciência, foi aplicado na agricultura. E nessa transição de século XX para o século XXI, e agora a humanidade começou a aplicar gestão de dados na agricultura. A primeira aplicação desse tipo de tecnologia, a aproximação dos dados, da eletrônica, dos sistemas de informática com a agricultura, é no que a gente chama de agricultura de precisão. O que é agricultura de precisão? É através da tecnologia, de GPS, de controladores, de softwares, se aplicar a cada porção de uma lavoura conforme a sua necessidade, os diferentes insumos. Nenhuma lavoura é uniforme, a tecnologia permite com que se aplique conforme a necessidade de cada área. A agricultura de precisão já é uma realidade no Brasil já há alguns anos, e nós vivemos agora um momento de uma digitalização mais ampla, que a gente olha a digitalização não só dentro da lavoura, não só dentro de um talhão, como se fala no meio agrícola, mas a gente passa a olhar o sistema agrícola de uma forma mais ampla e com gestão de dados. Dados agronômicos, dados de produção, mas também toda a integração da cadeia até a gente chegar lá no consumidor, a cadeia logística, a cadeia de insumos, cadeia de comercialização, e isso a gente permite que o nosso agronegócio tenha uma gestão baseada em dados. Um cuidado que a gente tem que ter que a agricultura ela é um processo a céu aberto. Por mais que a gente tenha dados, não se controla todos os dados, ou a maioria, ou muitos fatores que afetam diretamente a produção, a gente não tem controle, mas a gente pode tomar decisões com base em um conjunto de dados cada vez maior. Nessa forma, produzindo com informação, com conhecimento, a gente tem o potencial de continuar crescendo produtividades sem necessidade de ampliar a área e mantendo uma sustentabilidade em todos os aspectos desse pilar da economia nacional. Legal, Márcio, muito obrigado. A gente entendeu bem, né, que a tecnologia aí é um fator que ajuda, né, o agronegócio a aumentar sua produção, aumentar suas perspectivas, né, aumentar, né, o valor agregado, né, tanto para o produtor como também para os clientes dele, né, para as pessoas que vivem nas cidades e têm aí talvez uma pouca interação lá na produção. Eu gostaria de a gente começar a falar sobre uma outra coisa, sobre a conectividade, né? Justamente esse link entre as pessoas do campo e as pessoas da cidade se dá através da conectividade. E hoje, a conectividade ela pode influir na produtividade de todos os setores da economia e principalmente na competitividade do agronegócio brasileiro, né? Queria começar essa nova... Pegando o gancho que você falou, Márcio, essa nova fase aqui do nosso debate sobre a conectividade, começar com o Leandro da TIM, que tem aí larga experiência em sistemas de conectividade, também participa no projeto 5G Brasil. Como a conectividade pode influir na produtividade, na competitividade do agronegócio brasileiro e quais as barreiras e eventuais desafios para a conectividade no campo? Obrigado, Israel. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer a Bini, a FIE, a Adriana, pelo convite de participar desse debate, né? Muito rico, muito importante. Cumprimentar meus colegas de painel aqui, o Curado, o Paulo e o Márcio. Na realidade, esse tema da conectividade ele é central aqui na nossa discussão, Israel. Eu acho que vale a pena, né? O Márcio colocou muito bem, assim, deu um panorama importante, mas é importante também a gente dar fazer um diagnóstico, né, da situação do Brasil em termos de conectividade primeiro, né. Na realidade, a gente tem trabalhado na TIM há praticamente 3 anos, a gente tem aprofundado, né, no estudo aí, na relação próxima com o agro, com os nossos clientes, e nós temos percebido assim uma coisa muito interessante. A primeira constatação é que o agro brasileiro já tem muita tecnologia, né? Quando a gente vai para as fazendas,
pequenos produtores, nós percebemos que tem muitos módulos de comunicação, né, já embarcados nesses equipamentos, né? O que está faltando, na realidade, né, é a própria conectividade, né, e aperfeiçoar os processos digitais, como colocou bem o Márcio, mas assim, para isso existe uma base de tudo, que é a própria conectividade. Os processos digitais não funcionam sem que haja, né, essa ligação, né, do homem no campo, das máquinas, das coisas do campo, no campo, né, com a internet e com os seus sistemas. Os processos digitais precisam dessa conectividade. A transformação digital, ela tem como base a informação, né? E aí nós vamos assim para o campo e existe uma necessidade de colher milhões de informações através de diversos tipos de dispositivo, né? Telemetria, sistemas meteorológicos, as câmeras. Então, isso gera um volume muito grande de informação, de dados, né, que precisam ser coletados, precisam ser entregues, né, encaminhados para uma nuvem, né, na internet, e serem processados. E aí, acho que tem um ponto muito importante que está acontecendo, uma verdadeira revolução, né? Diversas tecnologias sendo desenvolvidas e aperfeiçoadas, inteligência artificial, machine learning, biotecnologia. Quando a gente agrega essas tecnologias, a gente tem um potencial imenso, né? Eu diria sempre que assim, o céu é o limite, a gente não consegue nem identificar todo o potencial disso. E para o homem do campo, isso representa muito em termos de produtividade, no final das contas, ter um custo menor, né, na sua produção, e vai além da porteira, que eu falo, né? Quer dizer, não é só o sistema produtivo dentro da fazenda, ou dentro da propriedade rural, também vai além, vai antes na produção do insumo, desde o início da produção do insumo, até depois da porteira, quando o produto sai do campo já produzido, mas ele tem todo um percurso, uma logística, o transporte e, no caso de exportação, também, né? Então, essa integração do sistema é muito importante. E a informação é a base de tudo, né? A gente fala de Big Data, de clouding, de inteligência artificial, mas tudo isso, nada disso é possível se a gente não tiver a coisa básica, que é a conectividade no campo. Então, esse é o grande desafio que nós temos no Brasil. Para a gente ter uma ideia, assim, dados recentes, né, da própria Anatel, praticamente 10%, um pouco mais de 10% da área rural está coberta hoje, né? Para ter uma comparação com a área urbana, na área urbana nós temos mais de 91%. E, além de ser baixa essa cobertura, é diferente também, é desproporcional, né? Quando a gente vai, por exemplo, do sul, que é praticamente 35% de área coberta, e compara com o centro-oeste, que é somente 5%, e o norte 2%, existe essa diversidade, essa diferenciação, né? E a gente tem aí, então, um grande desafio, é massificar essa cobertura, aumentar essa cobertura. E aí eu vou para as dificuldades, né? Quer dizer, a primeira barreira que eu encontro é a modelagem do negócio, né? Nós não podemos usar, enquanto operadora, o mesmo modelo de negócio no campo que nós temos na cidade, porque a conta não fecha. O investimento, o business plan não fecha. O modelo de negócio na cidade ele é baseado em quantidade grande de usuários, num espaço pequeno, né, e um nível de investimento menor. Quando a gente vai para o campo, né, existe uma densidade demográfica muito baixa, ou seja, a demanda, né, é pequena, a receita é bem mais baixa do que a cidade, e, por outro lado, o nosso desafio a nível de investimento é muito, muito maior do que na cidade. O Brasil é um país de dimensões continentais e com várias dificuldades, né, de diversos tipos em termos de infraestrutura, não só de telecomunicações. Então, aí, o primeiro ponto que eu coloco, né, como barreira ou como grande desafio é o modelo de negócio, né? Então, a gente tem que reinventar. E eu tenho notícias boas para dar mais na frente, mas eu ainda vou esperar um pouquinho. A outra ponto é a alta carga tributária, né? O Brasil, infelizmente, o serviço de telecomunicações ainda é super digamos, tributado. Tem uma alta carga. Na conta final do cliente, nós temos aí da ordem de 45% a 50%, varia de acordo com o CMS estadual. É uma carga muito pesada para um serviço tão essencial e tão necessário, especialmente no campo. Então, esse é um ponto que a gente está vendo uma perspectiva positiva com a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, e acho que é um ponto de atenção aqui para todos nós, mas é um grande inibidor. E um detalhe em relação à carga tributária que eu gostaria de destacar é o que a gente chama de taxa de fiscalização de dispositivos máquina a máquina, né? Que hoje o Brasil ainda tem uma taxa que carrega esses dispositivos IoT, que praticamente, digamos assim, em muitos casos, inviabiliza modelos de negócio. Então, nesse momento, nós temos um projeto de lei
já em fase final, que é o projeto de lei em fase final no Congresso, no Senado, que é o 6549 de 2019, e é muito importante, é essencial para que a gente possa dar um passo à frente, né, que a gente tenha uma redução, digamos assim, uma isenção, que é a proposta do projeto, dessa carga tributária de FISTEL, né, em cima de dispositivos IoT. Uma terceira barreira, que eu acho que é muito importante, tem a ver com a infraestrutura, é a questão do que eu chamo de rede de transporte, ou backhaul, tecnicamente. O que é isso, né? Basicamente, a gente tem um custo proporcional quando a gente fala do investimento de cobertura de rede celular na cidade e no campo. A antena, o equipamento é o mesmo. O problema é como chegar até lá, né? Então, isso é a rede de transporte. Como é que eu conecto essa antena na rede da operadora? E no campo, a gente tem um enorme desafio pelas dimensões e pelas dificuldades que nós temos de infraestrutura. Então, esse desafio do backhaul, ele é um desafio importante. Para vocês terem uma ideia, segundo os dados da Anatel também, praticamente 30% dos municípios brasileiros, no interior, né, eles não têm fibra ótica. Então, isso já por si já é um grande inibidor para desenvolver se não tem a fibra ótica chegando na cidade, na sede do município, é ainda mais difícil chegar no campo, né? Então, esse é um ponto que as políticas públicas têm que se preocupar, mas também temos boas notícias aqui. O governo tem atuado no sentido de digamos, avançar esse contexto. A gente teve uma recente mudança no marco regulatório brasileiro, né, com a Lei 13.879, que passou a focar a banda larga, a massificação da banda larga como um ponto principal da política pública, né? Isso nos traz também uma perspectiva de atualização da lei do FUST, né? O FUST é um fundo de universalização de telecomunicações que cada 1% de cada conta, né, de cada fatura que é paga pelo consumidor, é destinado para esse fundo. E ele já arrecadou, historicamente, desde a privatização, cerca de 22 bilhões de reais, mas praticamente nenhum real foi aplicado, né, no desenvolvimento de infraestrutura. Nós temos um PL no Senado também, que é 172, que propõe, né, o uso do FUST para reforçar a infraestrutura nas áreas rurais e também na educação. Acho que é muito importante. Esse projeto está em fase final, em fase avançada no Senado, já passou pela Câmara. Eu acho que traria um grande avanço aqui para as telecomunicações e a conectividade no campo. A gente tem também uma questão de compartilhamento de infraestrutura. A infraestrutura, como eu comentei, de backhaul, ela precisa de outra infraestrutura para poder se apoiar. Então, a fibra ótica tem que passar necessariamente no leito de uma estrada, ou num poste, ou numa rede de transmissão elétrica. Então, esse compartilhamento é fundamental para que ocorra de uma forma não muito onerosa, senão isso acaba criando uma grande barreira para o setor. Então, esse é um ponto de especial atenção, que também tem tido um certo avanço. Recentemente, ainda agora esse ano, né, foi publicado o decreto 10.480, que regulamenta a Lei Geral de Antenas e cria alguns conceitos importantes para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, entre eles o silêncio positivo, né, que é você ter um prazo em que, se a administração pública não se pronunciar sobre o licenciamento de uma obra, de uma infraestrutura de telecomunicações, você tem uma pré-autorização para iniciar essa obra. A desnecessidade também, não necessidade de licenciamento prévio, né, de uma estrutura de antena de pequeno porte, e o que a gente chama de DIG-ONCE, que é um conceito, DIG-ONCE é um conceito em que você tem uma coordenação, sempre que houver uma mudança numa infraestrutura, uma alteração, as partes de telecomunicações são chamadas para poder ter uma coordenação e utilizar esse momento para poder desenvolver a infraestrutura. Um outro ponto são as leis restritivas. As leis restritivas, que é uma barreira e atinge o campo também, ocorre porque existe ainda muitas leis municipais que inibem o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações. E, além disso, existe muita burocracia no licenciamento, especialmente quando temos licenciamento de meio ambiente. Então, esse é um ponto também que o Brasil está se modernizando, mas ainda precisa avançar muito para a gente poder atingir um ponto ótimo, né? E, por fim, eu queria falar um pouco do que a TIM vem fazendo, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação em que a gente tem uma solução, né, que a TIM vem usando, que é uma realidade inovadora. Temos atuado, como eu falei, já há praticamente mais de 3 anos nesse projeto. Ele consiste no que a gente chama de 4G TIM no campo, né? O 4G TIM no campo é uma tecnologia inovadora, porque, como eu falei no início, o modelo de negócio, a gente conseguiu uma forma de viabilizar esse investimento, tratando de participação, uma parceria, né, com o produtor, né, com um agronegócio,
no investimento dessa infraestrutura, né? E na garantia de uma certa demanda, né, também. Então, a gente tem uma rede de 4G numa antena, numa torre que é bem alta, são 78 metros de altura essa antena, né? E com isso a gente consegue atingir uma grande área do campo, conectando máquinas, coisas e principalmente pessoas. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto das pessoas, porque talvez seja o aspecto mais relevante. Não adianta a gente ter as máquinas e as coisas conectadas se as pessoas não estiverem também conectadas no campo e não tiverem acesso à internet, e não só, digamos assim, com o objetivo de produzir, mas também para ter acesso a serviços essenciais como saúde e educação, né? E essa rede é uma rede aberta, porque é a mesma tecnologia que nós usamos na cidade, nós estamos usando no campo. E aqui eu tenho um exemplo, a fotografia aqui de um exemplo prático, né? Dessa antena, que eu comentei, 78 metros, a eletrônica toda aqui na base dessa antena, dessa torre, e a cobertura depende muito da topografia do terreno. Então, regiões típicas mais planas, como são os estados do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, nós atingimos aí cerca de 35 mil hectares de área com uma única antena. Quando temos terrenos mais acidentados, né, em alguns casos do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, a gente tem uma redução dessa cobertura, mas também é muito importante. E aí eu gosto desse desenho porque ele é bem explicativo. A importância dos 700 MHz, né? E aqui eu queria destacar o processo em que o Brasil desenvolveu a liberação das frequências, né, no processo de digitalização da TV analógica, que o case do Brasil é um sucesso absoluto, reconhecido mundialmente, e que nós pudemos acelerar o 4G através dessa frequência de 700. Aqui no gráfico, a gente vê o alcance do raio de uma frequência de 700, que chega a ser a 3,5 vezes maior do que a frequência original do 4G, que era o 2.600. Isso para o smartphone. Quando a gente está falando de dispositivo IoT, que é a cobertura maior, a gente já tem casos concretos, quando a gente tem um dispositivo IoT com ganho de antena específico, uma antena externa, de 100 km de raio. Então, uma única antena podendo dar cobertura, né, prover cobertura até 100 km. Isso é fantástico para a realidade do nosso agro. Também queria destacar aqui uma associação que nós participamos, e foi fundada agora esse ano, que chama Conectar Agro. É uma reunião de parceiros aqui de tecnologia do agro, não só de conectividade, e que o objetivo maior é justamente trazer, incentivar, né, a conectividade no campo utilizando 4G em 700 MHz. Aqui temos alguns números. A TIM já atingiu, em 2019, uma área de 5,1 milhões de hectares com essa tecnologia, e isso em termos de cobertura 700 para smartphone. Quando a gente vai para o Narrowband IoT, que é uma fortaleza nossa também, a gente chega a 11 milhões e meio de hectares. A nossa estratégia foi sempre buscar liderança nesse processo. Hoje a TIM tem a liderança na cobertura 4G a nível nacional e vamos continuar perseguindo isso no 5G também. Nesse projeto já são 218 cidades que foram cobertas, atendendo aí mais de 575 mil pessoas. E um detalhe importante, apesar dele ser motivado, né, naquele modelo de negócio que eu comentei, pelas propriedades de grande porte, nós atingimos 50 mil propriedades de pequeno porte, a maioria com menos de 100 hectares. E também 24 mil quilômetros de vias, né, são estradas rurais, principalmente, com essa cobertura. Aqui temos alguns cases de clientes, mas assim, rapidamente, a gente tem casos na Bahia, com a SLC Agrícola, em Correntina, fibras e grãos. Essa foi a primeira fazenda com conectividade Narrowband, com a tecnologia Narrowband IoT do Brasil. Temos esse caso também que é muito relevante, da Jales Machado, em Goianésia, em Goiás, já está produzindo a sua segunda colheita em 4G, né, com cana-de-açúcar. A Decoagro é um caso interessante por vários aspectos, mas eu queria chamar a atenção para a área que temos na Decoagro, que são 600 mil hectares, né? É uma área que cobre praticamente o Vale do Envinhema, no Mato Grosso do Sul. E a Mage, que é um projeto em Sapezal, uma fazenda de 20 mil hectares, também conectados para fibras e grãos. Eu queria colocar aqui, por último, um caso, para a gente poder exemplificar como que isso é um caso concreto, tá, pessoal? De ganho de produtividade usando a tecnologia 4G. Tá? A gente tem aqui um caso concreto, né, de uso de defensiva agrícola numa área, né, que temos na mesma área duas safras, safra de verão e de inverno, a safra de verão com soja transgênica e a safra de inverno com algodão. E aqui é um custo, né, na média nacional de custo por hectare,
para aplicação desses defensivos, né? Então, a gente soma aqui os R$ 796 por hectare da soja, com os 3.382 do algodão, e chegamos num total aqui de 4.179, praticamente 4.180, né, de custo por hectare, custo anual, tá? Quando a gente vê, não tem conectividade, a perda, a sobreposição da aplicação desses defensivos, no caso de tecnologia de controle bico a bico, é da ordem de 5%, né? E quando temos uma tecnologia por seção, chega a ser da ordem de 10%. Quer dizer, 10% da área do plantio, né, nós estamos sobrepondo a aplicação. Isso é perda de insumo, né, e também pode ser perda de produção. Quando a gente olha aqui uma redução típica, fizemos alguns cenários, mas quando a gente olha 1%, isso corresponde, né, em uma área de 1.000 hectares a 10 hectares a menos, né, de aplicação do defensivo, e uma redução de custo para esses 1.000 hectares de R$ 41 mil. Isso pode parecer pouco, né? Mas quando a gente joga isso numa proporção, por exemplo, 1 milhão de hectares, pode chegar a 41 milhões de economia anual para essa área. Só para vocês terem uma ideia, um valor típico de investimento numa antena, podemos considerar R$ 400 mil, mais ou menos. Então, poderíamos ter aí praticamente 100 antenas sendo, digamos, o investimento de 100 antenas seria restituído né, em um ano, praticamente. Então, isso é um ganho significativo. E, por fim, eu queria só destacar que a TIM está se preparando para o futuro. O 4G já é uma preparação para o 5G. E destacar aqui o nosso Marketplace IoT, que é esse site que está aqui em cima da minha tela, né? É o marketplace.iot.tim.com.br. É um ambiente de colaboração em que a gente procura reunir parceiros de tecnologia para que o agronegócio brasileiro possa desenvolver cada vez mais. Obrigado, Israel. Muito obrigado, Leandro, pela explanação aí de os cases que você apresentou, muito interessantes, principalmente quanto às áreas, né, as grandes áreas abrangidas, como agronegócio de porte, de volume, né, ele é impactado pelo uso da tecnologia, como também os pequenos negócios podem ser também impactados, levando o exemplo dos grandes, né? Obrigado, Leandro. Queria chamar o Paulo Curado para participar aqui ainda nesse tema, né? O CPQD é um instituto histórico em telecomunicações que vem acompanhando toda a conectividade já e o histórico. O Paulo ele é envolvido muito em inovação, né? Ele comanda as áreas de inovação do CPQD. Queria que também ele abordasse quais as barreiras e desafios para a conectividade no campo e o que o CPQD faz de pesquisa compartilhada junto com empresas e outros institutos, eventualmente, para suprir, né, as demandas na tecnologia, em complementação ao que o Leandro falou. Paulo, com você. Primeiro, queria agradecer aí a Adriana e o Israel pelo convite, cumprimentar meus colegas de painel, sempre é muito bom. Falar depois do Márcio e do Leandro sempre é um desafio para a gente poder complementar. E eu espero deixar um desafio também para o Bernadotte aí também, né, para a gente colocar. Eu vou tentar abordar na minha explanação aqui. Eu acho que a gente tem que defender muito, pensar muito não só nos desafios que nós temos hoje, com os desafios que nós vamos ter no futuro. Se você pensar, eu tenho alguns dados assim, que hoje no mundo nós somos aproximadamente 7 bilhões de habitantes. O Brasil, ele apesar de ter 200 milhões de habitantes, ele produz alimentos para alimentar quase 1 bilhão e 200. Ou seja, o Brasil é uma potência relevante na agricultura. E quando a gente pensa em telecomunicações, nos próximos 30 anos, nós vamos ter 9 bilhões de pessoas. E nós vamos começar a ter o desafio que a própria humanidade não tem mais área para crescer. Ou seja, são poucas as áreas para crescer, mesmo a gente está vendo no nosso país a dificuldade de se expandir as fronteiras agrícolas em termos de área. E em outros países, tirando alguns lugares na África que poderia possível, são poucos lugares do mundo que vem. Então, eu acho que o desafio não é só aumentar a produtividade agora, mas também saber como vai fazer isso, tá? Então, eu vou, como a gente é pesquisador e a gente mexe, eu vou me guiar numa apresentação que a gente fez aqui para mostrar um pouquinho, não só o desafio que a gente vê, algumas coisas eu já vou mostrar do Leandro, eu vou passar rapidinho, porque o Leandro já conversou,
o Márcio, mas para mim é importante até como guia para vocês entenderem como que o CPQD vem atuando. O CPQD atua, eu vou projetar aqui, vocês me avisem se tiver problema. O CPQD vem atuando desde 2013 no setor do agronegócio inteligente. E a gente elencou, e a primeira coisa que a gente vê é que, para acelerar o agronegócio brasileiro, a gente tem o desafio da conectividade, que é como ter a conectividade no campo, e aí a gente pensa em conectividade não como inclusão das pessoas, mas a conectividade ela é crucial para o negócio, porque eu preciso aumentar a produtividade, como bem o Leandro já mostrou, aumentar a produtividade, mas um segundo desafio que vai em paralelo com o aumento de produtividade é a questão da sustentabilidade, que a gente deve explorar um pouco mais para frente. E nessa época de pandemia, nós temos visto muito isso, ou seja, toda a produção agrícola brasileira, ela é questionada em relação à origem, em relação se ela está atendendo às questões de sustentabilidade. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o Márcio falar, porque quando a gente fala que o Brasil exporta commodity, nessa commodity tem muita tecnologia, nós não estamos disputando só o grão de milho que está exportando o grão de soja. Existe muita tecnologia embarcada com relação a isso, que cria muito valor para o Brasil e para as exportações que a gente tem. Então, a gente vê muito esses desafios de conectividade e produtividade. Como é que o CPQD atua? Muito rapidamente, o CPQD é uma entidade 100% nacional, ele já está há mais de 40 anos, somos quase 1.000 pessoas, trabalhando em tecnologia de produto, em soluções para atender, e um terceiro aspecto que a gente tem que colocar é, para as soluções do campo, do nível que a gente está falando, que incluam conectividade, que incluam inteligência artificial e incluam tecnologia, a atuação em rede, em ecossistemas é fundamental. Ou seja, a gente não consegue só ter problema. As camadas de negócios tradicionais, infraestrutura, rede, aplicação, elas começam a se misturar e as soluções elas têm que ser únicas, elas têm que ser verticais. Tá certo? Então, o CPQD tem uma atuação nessas 3 áreas, e aí, só exemplificando aquilo que já foi falado aqui, acho que pelo Leandro, a gente tem aqui nesse gráfico explicando, olha, isso daqui representa a situação atual da conectividade do Brasil, ou seja, quantos vazios a gente tem, e principalmente no campo. Isso daí, quando a gente utiliza, e aí eu saúdo com bastante ênfase o Leandro, né? Acho que o CPQD também participou do processo do legado da TV digital, o CPQD trabalhou no estabelecimento do padrão da TV digital e também na questão das interferências. A hora que abriu os 700 MHz, a hora que as empresas colocam essa tecnologia disponível, a gente começa a ter mais antenas e começa a ter uma perspectiva de ter uma cobertura maior e uma cobertura maior ainda num horizonte de tempo. Então, eu fico muito feliz quando a gente vê, porque quando a gente começou a trabalhar lá em 2013, era muito difícil, nós estávamos trabalhando com basicamente 3G, o 4G ainda não estava disponível, e a gente tinha muito mais dificuldade do que tem hoje. E vocês vão olhar um pouquinho mais para frente, e aqui eu venho trazer um dado para vocês. Esse é um trabalho que o CPQD fez, a gente sempre procurou de tecnologias, qual era o prazo, como é que as empresas, como é que as entidades viam a tecnologia. Então, nós fizemos um radar tecnológico, onde nós perguntamos para os produtores, olha, as tecnologias, aí colocamos rede, conectividade, inteligência artificial, segurança, computação avançada, mobilidade, carros autônomos e IoT, qual era a expectativa dos produtores em relação a ela? Então, o que nós perguntamos? Como que ele via a maturidade da tecnologia, ou seja, a tecnologia ela pode ser emergente, ou seja, ela não foi desenvolvida, tem que resolver muitos problemas ainda, ela está nascente, ou seja, eu começo a utilizar, no inicial eu já começo a utilizar comercialmente, e no convencional ela já está disponível. Então, conforme vai andando aqui, a gente vê a maturidade. Aqui eu vejo qual o impacto no negócio. Então, vocês vão ver que na questão dessas tecnologias que nós estamos falando de IA, o impacto sempre é médio para alto, com uma grande concentração de impacto alto. E aí, quando a gente vê
o prazo de adoção, que são os verdes, os amarelos aqui, a gente começa a notar o seguinte, olha, tem tecnologias que, apesar deles virem que é inicial, não é barreira tecnológica, já começa a ser barreira não tecnológica de adoção. Então, pegando para vocês, por exemplo, o 5G, que é uma tecnologia que está chegando, olha, o que os produtores estão pensando é inicial, com impacto alto no meu negócio, e eu tenho um prazo de implantação esperado de 0 a 2 anos. Eu posso fazer isso com, por exemplo, eu vou pegar o outro de inteligência artificial aqui, que está o 24, que está aqui também, impacto alto, inicial, e eu tenho um prazo de 0 a 2 anos. O veículo autônomo aqui, que eu tenho também, que é o 23, ele também tem uma característica de dizer que tem um impacto alto, mas ele já tem um prazo de adoção de 3 a 5 anos. O que isso significa? Que a barreira aqui não é mais tecnológica, talvez seja de conectividade. Então, quando a gente olha o mercado agro, e isso daqui é uma resposta específica do agro que a gente fez durante a pandemia, a gente nota que a barreira tecnológica está sendo transposta. Então, o desafio do desenvolvimento da tecnologia está sendo concluído. Então, nós vamos começar a encontrar as barreiras que a gente já viu aqui, que são as barreiras de conectividade, as barreiras de investimento, as barreiras de trabalho em conjunto, tá? Dos ecossistemas. Eu acho que é interessante, depois a gente vai até fazer uma live hoje, se o pessoal quiser, é um material que está disponível, mas ele dá uma visão boa, um guia bom sobre tecnologia. E aí a percepção que a gente tem é o mercado agro é um mercado inovador, ele tem uma expectativa grande de uso de tecnologia de telecomunicações, de informação. A gente vai olhar que a inteligência artificial é muito distribuída, impacto alto e médio, e ele já começa a perceber que ele está chegando no inicial, ou seja, eu não tenho barreiras tecnológicas. Tá? O CPQD enxerga esse contexto todo dessas tecnologias com o que a gente chama de uma arquitetura. Como é que é essa arquitetura? A gente tem os dispositivos que estão lá no campo, tá? E aí a gente tem que pensar sempre em 3 segmentos. É o que a gente chamou antes da porteira, que é a indústria de implementos agrícolas, de defensivos agrícolas. Tem a parte agrícola, que precisa de conectividade, que o 700 MHz tem um papel importante, assim como outras tecnologias. A gente é completamente agnóstico em termos de tecnologia. Aqui a gente está falando de 4G, 5G, LPWAN, WLAN, WPAN, seja qual for a tecnologia tem, como a gente tem carência e tem muita diversidade, a conectividade pode chegar de diversas formas. Tá? E como a barreira muitas vezes não é tecnologia, iniciativas como Conectar Água, como a TIM está falando, são muito bem-vindas, são acho que bastante importantes para o mercado. E outra coisa que a gente acredita é a questão de ter plataformas que auxiliam o desenvolvimento. E aí nós começamos a falar de plataformas de IoT, que é um middleware que o CPQD desenvolveu para IoT, é um middleware free, ou seja, as empresas podem usar e podem utilizar esse daí para desenvolver as aplicações, como analytics, como plataforma de decisão. E por cima estão as aplicações que mostrou. Em paralelo, a gente tem que pensar no blockchain quando a gente fala em rastreabilidade, porque a questão do blockchain é onde redes onde não exista determinada confiança. Então, na questão de rastreabilidade, principalmente na logística reversa, que é como você vai capturar isso em termos de sustentabilidade, sistemas como blockchain, tecnologias como blockchain vão auxiliar bastante. Então, essa é a arquitetura que a gente usa. O CPQD hoje tem um ecossistema, a gente chama o sistema com que a gente se relaciona, são quase 600, desde produtores, a indústria de ACA, que eu falo da porteira, a indústria de TI, uma grande quantidade de startups, uma grande quantidade de especialistas do negócio e também parcerias com o governo e o setor público. Ou seja, a gente desenvolveu um ecossistema para desenvolver, acreditando que o desenvolvimento não é feito sozinho, é feito colaborativamente entre todos esses itens. E aí a gente coloca alguns exemplos, só para ilustrar, eu acho que o Márcio já explorou, mas eu queria mostrar, por exemplo, nós temos projetos de visão computacional, a gente conta grão de milho, né?
o que acontece? A visão computacional para a gente fazer previsão de safra. Então, ele tem que usar uma visão computacional para saber quantos grãos tem aqui, qual a produtividade que ele está tendo. Eu posso ter outros projetos onde a gente detecta falhas do plantio, e aqui, através de imagens de drone, você tem uma inteligência artificial que começa a identificar essas falhas do plantio. Aqui é uma de cana-de-açúcar, a gente tem isso para milho também, que foi feito nesse projeto. A gente tem um projeto de rastreabilidade de carne, isso é importante, está se discutindo muito nesse mercado, mas é um desafio, porque aqui a conectividade não é mais no campo agrícola, o desafio é o transporte. E aí a importância daquilo que o Leandro falou, da questão da infraestrutura também ter, ou seja, apesar de não estar no campo agrícola, influi na produtividade do agro e no valor do produto agro que a gente tem. Um outro projeto que a gente desenvolveu já há algum tempo também é uma conectividade de banda larga de IoT na faixa de 250, é um projeto que a gente fez lá com a usina São Martinho. Ontem vocês devem ter visto lá no Valor o pessoal da São Martinho mostrando os ganhos que teve em termos econômicos com o projeto, um projeto que já tem, que já se iniciou em 2014 e que agora colhe os primeiros frutos da gente ter uma cobertura. Também a gente tem 2 projetos estruturantes, e aí eu queria chamar a atenção, porque começa a ter outra barreira. A hora que você tem o setor agrícola, tá? O agro, ao contrário de alguns setores, tem alguns assuntos e tem algumas características que têm que ser tratadas pela comunidade, não pode ser tratado isolado. Se você trata praga, você não pode tratar praga só... Se você tem uma pequena plantação, você não vai combater a praga só naquele sítio. Você tem que ter um grande... Então, o que nós estamos fazendo? Nós fizemos uma iniciativa, assinamos ano passado, que a gente chama de Iniciativa Semear. O que ela preconiza? Ela preconiza que nós criemos DATs, que são distritos agrotecnológicos. O que inclui nesse distrito agrotecnológico? Ele inclui a camada de conectividade, que, por exemplo, vai ser o 4G da TIM. A gente tem algum distrito que a gente já está colocando, o 4G da TIM é importante, mas em cima dele começa a colocar as camadas de software, né? A plataforma de inteligência artificial, a questão do georreferenciamento, as imagens que podem ser de uma região e não só de uma... E você cria isso como se fosse quase uma cooperativa digital naquela região para atender pequenos produtores. Então, é uma iniciativa que a gente está levando junto com o MAPA, a Embrapa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Governo do Estado de São Paulo, e aí pedimos a adesão de outras para pensar sempre em conectividade, aplicações inovadoras e a difusão de conhecimento. Esse é um projeto importante. Uma outra coisa é o projeto do BNDES. Na realidade, o que a gente está fazendo aqui? A gente está juntando, você não resolve só um problema, você pode resolver 3 problemas ao mesmo tempo com a conectividade ou com o distrito agrotecnológico. E aí você começa a viabilizar casos de uso. Então, aqui a gente está fazendo com a SLC, com a São Martinho, com a Boa Esperança Agroindústria, também um projeto bastante interessante. E, por fim, a gente usa como fomento a Embrapi, nós somos uma unidade Embrapi, que é um modelo extremamente importante para o Brasil. A Embrapi, o setor agrícola, muitas vezes, a gente vê o produtor muito ligado na tecnologia, mas muitas vezes ele quer investir em algo que já está consolidado. E aqui e a Embrapi, a gente consegue dividir o risco tecnológico, ou seja, são recursos que não são uma chamada pública, que estão colocados, que nos ajudam a desenvolver projetos como esse que a gente mostrou para vocês. Me estendi um pouquinho, mas eu acho que eu já cobri toda a parte, Israel. Muito obrigado aí pela oportunidade de mostrar um pouquinho do que o CPQD está fazendo, e eu acho que eu coloquei bastante os desafios da conectividade, que a gente vai ter agora e no futuro, da integração e dos ecossistemas, e principalmente pensando em aumento de produção e sustentabilidade. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Paulo. Ótima explicação, ótimo resumo, né, do que o CPQD vem fazendo e também as iniciativas conjuntas, né, muito bom mesmo, e já temos algumas perguntas aqui no chat até relacionadas à sua exposição. Eu queria emendar aqui essa questão
dos desafios para a conectividade, aqui com o Paulo Bernardoc, aqui da Ericsson, né, para ele comentar também a visão da Ericsson, né, sobre os desafios, e já emendar com uma próxima pergunta, que seria sobre as lições aprendidas, principalmente no cenário da pandemia, né, que é um desafio, representou desafios aí para todos os setores, para inovação colaborativa, né? Nós sabemos que a Ericsson tem clientes grandes, grandes desenvolvedores, mas também startups, e como que esses desafios podem ser solucionados, ou podem ter soluções com inovação colaborativa. Eu queria que o Paulo Bernardoc da Ericsson abordasse sobre isso. Está em mudo o seu microfone, Paulo. Me desculpe. Agora sim, vamos obrigado. Lá. Obrigado, Israel, pelo convite, aos colegas do painel e a todos que estão nos acompanhando aqui. Bem, com relação à conectividade no campo, e eu complemento em seguida com a sua questão das lições da Covid, né, a gente vê, né, nesse momento, o agronegócio tomando a dianteira, né, e eu acho que a Covid teve um papel importante para trazer, né, e escancarar a relevância do agronegócio brasileiro. Todo mundo sabia que ele representava 1/4 do PIB brasileiro, mas agora, com a pandemia, a gente vê que a economia vem sendo segurada pelo agronegócio, né, e aí surge naturalmente a questão de por que o agro ainda não está conectado, né? Assim, eu acho que esse é um grande ponto, né? Então, eu vou começar a minha resposta por aí, né? Espero que vocês estejam com a minha tela agora, né? E eu acho que a grande questão que nós temos na conectividade do agronegócio, e isso se estende também para outras redes privadas, né? É a questão do modelo de negócio. Isso foi bem colocado pelo Leandro na explicação dele, né? Assim, o que a gente vê, né, historicamente, né, é que a rede móvel, a rede celular, ela foi construída para atendimento de banda larga móvel urbana. Então, as pessoas utilizando primeiramente voz, depois banda larga móvel, e esse modelo de negócio acabou não atendendo às necessidades que apareciam no agronegócio, né? Até porque, né, o que a gente sabe que a densidade populacional no meio rural é muito baixa. Assim, eu trouxe aqui uma comparação entre São Paulo e Piracicaba. São Paulo tem 8.000 habitantes por quilômetro quadrado, então, assim, não existe aí muita dúvida quando chega a hora de fazer o investimento, de que aqui haverá um retorno, né? Por outro lado, se a gente olhar uma cidade que tem uma tradição grande no agro, que é Piracicaba, né, ela tem só 290, mas quando a gente quebra isso, né, em urbano e rural, né, a gente vê que Piracicaba é até mais denso que São Paulo na área urbana, mas a área rural, né, tem muito pouca gente. E isso contrasta com o modelo de negócio atual, né, que é um modelo muito focado em varejo, em banda larga móvel pessoal. Por outro lado, a gente sabe, né, que o meio rural já tem equipamentos de muito alta tecnologia, né, isso a gente pode ver colheitadeiras totalmente automatizadas, preparadas para ser conectadas, elas vêm até com chip, só falta a torre para dar o sinal, né? Então, assim, a gente tem uma demanda latente muito grande. E, por outro lado, assim, a conectividade ela é inexistente, né? Ou quando ela existe, é uma conectividade, é uma rebarba da cobertura urbana, que é uma cobertura 2G, numa banda de 850. Naturalmente, todo mundo é coberto por satélite, mas o satélite tem a limitação de não prover mobilidade, né? Que no caso o satélite é muito útil para fazer gestão da fazenda, então tudo aquilo que é administrativo, o satélite resolve. O exemplo clássico é emitir uma nota fiscal, né? Mas tudo que é manejo, né, o satélite tem mais dificuldade, né, porque envolve mobilidade, né, envolve levar, né, conectar as máquinas, as coisas que estão se movendo o tempo todo. Bem, isso vem mudando, né, eu acho que a gente está num momento aqui no Brasil onde a gente está se formando uma tempestade perfeita, né, então, assim, todo o setor do agronegócio reconhece a necessidade da conectividade, né, e a conectividade é só um primeiro passo para a transformação digital como um todo do seu negócio. Então,
como bem colocou o Curado, assim, não é apenas conectar, né, e tudo se resolve. Assim, a gente vai precisar levar isso para um ecossistema, a gente vai precisar coletar esses dados, armazená-los, disponibilizá-los. Então, existe todo um ecossistema por trás disso, né? O governo reconhece isso, né? Assim, a gente já tem indicações de que no leilão de frequências do próximo ano, conhecidos como o leilão do 5G, haverão, né, uma parte do investimento poderá ser feito em projetos estratégicos, né, e aí eu acho que o clássico é cobrir os corredores de escoamento de produção. As operadoras, né, já se movimentam com ofertas para o agro, né, assim, destaque aqui para o colega Leandro com a TIM, mas a gente sabe que as outras também vêm fazendo isso, né, e vêm comunicando isso de maneira bastante ampla. Os fornecedores de infraestrutura, os fornecedores de maquinário, né, já, assim, a gente vê o envolvimento do setor de maquinário como nunca antes aconteceu. Então, assim, antes uma discussão técnica se limitava aos fornecedores de infraestrutura e as operadoras. Agora a gente encontra em fóruns da indústria discussões bastante aprofundadas sobre como resolver um tema que antes era uma discussão apenas da indústria de telecom, né? A gente vê toda essa cadeia envolvida. Então, assim, a gente está num ponto muito bom para precipitar esse movimento e fazer essa cobertura do agro. E o que nós temos aqui, né, é uma grande oportunidade, né? São mudanças tecnológicas, né? Então, o que aconteceu, né, recentemente, né, que fez essa transformação, né, não foi só a Covid, não foi só a necessidade de digitalização. A gente tem inovações tecnológicas em cima do padrão celular que permitem isso acontecer. Então, a gente, nos últimos 2 releases da padronização das redes celulares, que é o que a gente chama de 3GPP, né, vieram o IoT, o Narrowband IoT, vieram o CAT-M, então, assim, que são tecnologias mais apropriadas para esse tipo de aplicação, mais apropriadas no sentido de que tem uma sensibilidade muito maior, e por sensibilidade muito maior, isso quer dizer que o sinal chega mais longe, né? Então, a gente conseguiu aí, recentemente, num teste com a TIM, fazer uma conexão a 100 km de distância, em Goiás, né, conectando uma estação meteorológica. Então, assim, isso ajuda muito no caso de negócio, para a implementação de cobertura celular no campo. É claro que não vai ser todas as estações com 100 km, a topografia tem um papel muito relevante nesse aspecto, mas isso demonstra o potencial da tecnologia. E também, por serem padrões mais simples do LTE, eles são muito mais baratos, né? Então, isso ajuda em muito a disseminação, né, de dispositivos conectados. Assim, isso barateia muito o processo. Basicamente, o que a gente encontra, né, e que está gerando toda essa transformação, e está gerando essa tempestade do ponto de vista tecnológico, a primeira tecnologia essencial, né, é o cloud computing e o big data, né, é a possibilidade de armazenar toda essa informação. Então, a gente vai ter informação coletada por colheitadeiras, semeadoras, estações meteorológicas, sensores no solo. Tudo que a gente puder conectar na fazenda vai estar conectado, né? E essa informação vem tudo para dentro da nuvem, né? E a nuvem vai disponibilizar, né, a possibilidade dessa informação ser utilizada. Aí entra um ponto relevante. Quais os padrões, qual o formato, como isso vai ser armazenado. Então, isso, né, assim, a gente já começa a falar de ecossistema, a gente já começa a falar de plataforma. A segunda tecnologia é a inteligência artificial, né, que vai fazer uso de toda essa informação, né, para tirar conclusões, para fazer modelos preditivos e para indicar e fazer recomendações para o agricultor. E aqui, né, tem um ponto bastante interessante, né? A inteligência artificial depende de dados, né? E a gente sabe que como a agricultura lida com seres vivos e com ambientes dinâmicos, quanto mais tempo o agricultor tiver de dados históricos armazenados sobre a sua plantação, melhor os algoritmos de inteligência artificial vão funcionar, né? Então, o Leandro comentou que a Jales Machado já está há 2 anos conectada. Pois bem, a Jales Machado já vem armazenando dado há bastante tempo. Nos últimos 2 anos, intensificou essa coleta de dados com a conectividade. Assim, daqui para frente, esses resultados serão cada vez melhores.
Agora, o elemento-chave que fecha o pacote aqui, né, e que é a grande lacuna que nós temos hoje na agricultura, né, é a conectividade, né, que é o tema dessa discussão. Né, e a relevância da conectividade nesse papel aqui, né, nessa figura, né, é que ela fecha um ciclo aqui. Né, assim, é possível fazer agricultura de precisão sem conectividade. Sim, desde que você tenha funcionários para circular por toda a fazenda, coletar os dados manualmente, né, armazenar num pendrive e voltar para o escritório e carregar. Com a conectividade, a gente fecha o ciclo, a gente fecha o loop. Né? Então, a coleta passa a ser automática, né, e muito mais dinâmica, a gente passa a ter informação online. E a grande transformação que isso vai trazer não é só conveniência, né, e não é só a quantidade de informação, mas é a possibilidade de automatizar. Então, é por isso que a gente fala que a conectividade vai permitir uma revolução industrial na agricultura. Por quê? Porque a gente vai automatizar tudo. Então, assim, a gente teve lá, na década de 60, o trator, na década de 70, a Revolução Verde, depois biotecnologia, depois plantio direto. Assim, depois agricultura de precisão, esse é o próximo passo. Né? Assim, é tão grande como qualquer uma dessas anteriores. E como qualquer revolução, né, a gente vai ter uma transformação também na sociedade. Né? Isso implica em treinar pessoas, né, para aprenderem a usar esses sistemas. Então, não é uma questão de formar as pessoas. Tem gente que vai ter que se adequar a essa nova situação. A automação não implica apenas em fazer as mesmas coisas de uma maneira mais rápida, implica também em fazer de uma maneira diferente. A gente vai ter transformações no modelo de negócio. Então, a forma como o produtor compra insumos, comercializa a produção, faz o seguro da sua lavoura, tudo isso vai ser afetado por esse ciclo, né, que vai ser bastante intenso nos próximos anos. O que é importante aqui? O importante é começar. Assim, se você não começar, é uma jornada longa, né? Assim, não é instalar conectividade e tudo se resolve. É criar a plataforma, aprender a usar, formar a equipe, criar os seus próprios processos e amadurecê-los. Por isso que nós dizemos que o IoT e o 5G não vai ser só uma tecnologia, né? É uma plataforma, né? E aí as possibilidades de casos de uso são bastante extensas. Eu listei aqui algumas, né, e para ilustrar, né, a possibilidade. E aqui eu já aproveito para responder uma das perguntas que estão no chat, né, assim, sobre por que a gente fala em conectividade celular, né, para o campo. Né? Existem diversas tecnologias, né, essas tecnologias todas têm suas características e têm as suas vantagens, né, seja por preço, seja por eficiência, seja por consumo. Eu diria que a tecnologia celular tem um grande benefício, que é a possibilidade de suportar casos de uso, desde os mais simples, como mandar uma mensagem, uma leitura da estação meteorológica, que pode ser feito com um SMS, até altas taxas de transmissão de dados, para você mandar uma imagem em tempo real de uma plantação para fazer uma pulverização, fazer uma praga. Além disso, a latência da rede é muito baixa, né? Então, assim, você pode até imaginar um caso de uso no futuro, onde o drone, quando ele vai fazendo a filmagem para identificar praga, ele já transmite isso para a nuvem, o algoritmo de inteligência artificial já identifica os polígonos de pulverização, e no mesmo voo, quando ele retorna, ele pulveriza. Então, assim, para ter uma ideia do potencial dessa possibilidade. Além disso, a rede celular atende a comunidade, né? Então, não é só a fazenda, é as pessoas que estão ali, né? Tem esse benefício social junto. E com o roaming, você atende a necessidade de rastreamento. Então, a gente tem aí algumas características que trazem esse benefício de usar uma rede celular. E, por fim, para completar a minha análise, existem alguns aspectos operacionais, né, não apenas tecnológicos, na utilização na escolha da tecnologia. Né. O primeiro ponto aqui eu já mencionei, né, sobre o benefício de usar uma rede celular para isso. O segundo benefício é que as operadoras celulares, né, têm cobertura nacional, né, então eles dão cobertura dentro e fora da fazenda, você tem continuidade de serviço.
E além disso, né, eles são empresas com um porte, né, que estão prontas para assinar SLAs, que são contratos de garantia de serviço, né, de acordo com a criticidade da sua operação, né. A partir do momento em que uma fazenda está conectada, assim, é muito custoso você ficar sem a conectividade por um dia que seja, num momento crítico da colheita ou do plantio, né, dentro da sua janela, né. Então, assim, as operadoras têm essa disponibilidade, eles têm tamanho, né, e porte para assinar um contrato dessa magnitude, e também, por terem cobertura nacional, eles possuem sobressalentes e equipes de campo para fazer um atendimento para recuperar o serviço em 2 horas, em 4 horas. Né? E para fechar, né, assim, usar uma tecnologia celular, a gente está falando de um mercado aberto. Então, assim, hoje são 8 bilhões de conexões no mundo, 8 bilhões de pessoas. Então, assim, existe volume, o preço cai muito rapidamente, né? E esse ecossistema de inovação, ele é global. Então, assim, alguma coisa que surja na China, que surja nos Estados Unidos, que possa ser trazida aqui do Brasil, a gente consegue fazer isso com uma velocidade muito grande. Então, assim, esse é o ponto que eu acredito, né, que seja o muito relevante. Aí o Israel colocou também a questão da Covid, o que a gente apresentou, né, o que a gente viveu, né, assim, a Covid foi uma experiência muito grande, né, tanto para os fornecedores de infraestrutura quanto para as operadoras, porque a gente se viu do dia para a noite com um perfil de tráfego totalmente diferente, em localidades completamente diferentes, né, então a gente teve que se desdobrar, né, para fazer esse atendimento, e foi feito com um sucesso muito bom, eu diria, né. A rede foi resiliente, né, e eu diria que resiliência de rede é outra característica que é relevante no caso da tecnologia celular. Ela foi feita para ser carrier class, para não cair, né, então, assim, a gente teve que atender algumas emergências no caso da Covid, mas a rede resistiu, e os problemas pontuais foram endereçados com salas de guerra montadas dentro das operadoras. Então, nossa equipe foi lá para dentro, né, a gente tinha uma dentro de cada operadora, os problemas foram surgindo, a gente foi resolvendo, né? E nesse aspecto, né, assim, a cooperação, né, de todos os elementos da cadeia, né, assim, a Ericsson não construiu essas redes sozinha, então tem diversos fornecedores, ter todos juntos, né, como o Curado indicou, né, trabalhando junto e para fazer a coisa acontecer foi extremamente importante. Né? Então, assim, eu diria que a gente teve um grande sucesso para lidar com a Covid, né, assim, a rede aguentou muito bem, Israel. Com isso, eu passo a palavra de volta para você. Obrigado, Paulo. Muito bons comentários, né? E a gente aumenta a nossa confiança que a gente já tem uma base instalada para crescer para o futuro, né? A gente já tem uma base robusta instalada aí no Brasil de conectividade. A nossa questão agora é ganhar escala e crescer, né? Falar em crescer, eu queria que o Márcio voltasse aqui a conversar conosco e falasse algumas lições aprendidas também, como que a colaboração entre a empresa e os clientes pode ser fomentada no sentido de melhorar a prática da tecnologia, né, e aplicar isso ao agronegócio. Né? Como que a inovação colaborativa, né, pode colaborar para o enfrentamento de dificuldades e crescimento do agronegócio. Você tá no mudo, Márcio. Márcio, isso. Obrigado. Perfeito, Israel. Falar depois dessas apresentações tão completas, né, sobre a conectividade, é importante a gente destacar alguns aspectos que eu acho que, para a gente completar nossa conversa hoje, são os aspectos culturais da introdução de tecnologia no agro. Tá? A conectividade ela é um ponto importante e, como o Paulo falou, muita coisa que a conectividade vai facilitar, ela já pode ser feita hoje com o pendrive, com o funcionário, com a busca dessa informação. E tem muitos produtores já fazendo isso. O que nós vimos, e agora a pandemia tem nos mostrado também, que algumas mudanças culturais elas podem ser aceleradas, outras nenhuma pandemia muda. Então, na pandemia, nós vimos
um outro lado da conectividade no agro, que é o lado da reunião por videoconferência, é o lado do produtor não exigir o técnico na fazenda para conhecer um produto. Então, esse tipo de evolução nós temos visto. Mas é fundamental, quem quer trabalhar com tecnologia no agro, entender o mercado que vai fornecer, porque ele é um mercado com características muito diferentes de outros mercados que já foram automatizados ou que já foram alterados pela tecnologia. Primeiro, nós temos uma dependência de características naturais que elas não vão mudar pelas próximas décadas, ou seja, a gente tem ciclos anuais, a gente tem safras anuais. Então, enquanto em algumas áreas eu posso ter ciclos de aperfeiçoamento contínuo que demoram dias, semanas ou meses, no agro os ciclos são anuais. E isso, por mais que a gente tenha condições privilegiadas no Brasil de ter 2 ou às vezes até 3 safras num mesmo ano, a mesma safra, ou a safra de verão, ou a safra de inverno, ela vai continuar sendo uma por ano, e é nessa safra que a gente vai acumulando conhecimento. E um outro aspecto, eu diria primordial, é quando a gente está falando de quem adota a tecnologia. A gente viu muitos exemplos nas apresentações dos grandes players do mercado agrícola, que são muito importantes, que mostram caminhos a serem seguidos, adotando tecnologia. Mas quando a gente vai para o grande mercado do médio, grande e pequeno produtor, a gente não pode esquecer que quem vai ter a sua vida alterada é quem toma a decisão. Então, quando a gente fosse fazer um paralelo, por exemplo, com a automação industrial ou com a automação bancária, se a gente fosse perguntar lá para quem está na fábrica se ele queria botar o robô ou não, ou se a gente fosse perguntar para o bancário se ele queria o terminal eletrônico ou o home banking, com certeza as respostas seriam diferentes de quando a gente pergunta para a diretoria que toma a decisão e faz a automação. No caso agrícola, mesmo a gente tendo os benefícios econômicos, a gente não pode esquecer que muitos produtores vão ter a sua rotina, o seu dia a dia alterado pelo uso da tecnologia. Então, para uma tecnologia ser adotada, a gente tem que mostrar os aspectos econômicos, os aspectos técnicos, científicos, mas a gente tem que trazer também o aspecto do conforto, da validação, do vizinho estar usando, para que essa tecnologia tenha o seu ciclo de adoção. E a gente tem que lembrar que o dia a dia do produtor ele tem uma complexidade muito grande. Nos meios de tecnologia a gente fala muito em empreendedorismo, mas eu admiro muito o produtor à medida que a gente conhece, porque quem de nós que vive na cidade iria num banco no Brasil, pegar dinheiro emprestado a juros, dar o seu patrimônio enquanto garantia e pegar o resultado desse empréstimo, transformar em semente e enterrar no solo. Tá? Então, digamos, é uma coragem empreendedora muito grande que nós temos que valorizar e entender que o dia a dia do produtor, isso tem trabalhos internacionais, mostram que entre a decisão do plantio até a colheita, o produtor toma mais de 100 decisões críticas que podem afetar o seu resultado final. Desde escolher o que vai plantar, se vai plantar milho ou plantar soja, que semente vai usar, que dia vai plantar, depois, ao longo da cultura, que produtos vai usar, se vai irrigar, que dia irriga, até lá no final, se está no momento de vender ou não. Então, o que eu vejo particularmente que a gente tem que, com a tecnologia, ajudar o produtor? A gente tem que começar pelas decisões que são mais facilmente automatizáveis. Nós temos decisões que hoje nós temos sensores de solo, nós temos sensores, monitorar, por exemplo, praga. Nós temos muitas decisões que a gente pode ajudar o produtor para que ele não precise se preocupar com aquelas, para que ele possa dedicar o seu raciocínio, a sua preocupação com aquelas decisões que com certeza ainda vai se demorar algumas décadas até que seja automatizado. São muitas camadas de dados que cada produtor
começa por um caminho diferente. Hoje a gente não tem uma receita de bolo para a gente dizer para um produtor, olha, tu quer começar a trabalhar com tecnologia, por qual dado começar a trabalhar? E aí, quando me pergunto isso, eu digo que a primeira mudança ela tem que ser na cabeça do produtor, em ele se preocupar com a gestão baseada em dados. Se ele vai começar primeiro com o dado da irrigação ou com o dado da colheita, tem diferentes caminhos e é difícil a gente cravar dizendo que o caminho A ou B é o caminho certo. E isso reflete um pouco nas empresas que estão no setor. A própria Falker, que eu trabalho, nós temos uma linha com diferentes tipos de sensores. Tem sensores para o solo, tem sensores para as plantas, tem sensores para a irrigação, mas o importante é a gente fazer esse trabalho de conscientização da importância de se trabalhar com dados, com gestão, porque depois, uma vez que o produtor está convencido e entendendo um pouco o processo, toda a revolução digital, a conectividade, pode vir e ajudar ele. Agora, se ele não está convencido desse processo, não adianta a gente ter toda a infraestrutura e chegar um aplicativo e dizer na tela do celular dele que ele tem que fazer a operação A ou B, se ele não acredita de como aquilo aconteceu. A gente não quer que a tecnologia seja uma seita que a gente diga ao produtor, não, acredita na decisão que está colocada na tela do teu celular e é isso que tem que ser feito e isso vai dar certo. Isso não é ciência, isso é crença. Então, a gente tem que mostrar para o produtor a importância de se trabalhar com dados. Vamos ter avanços com a conectividade? Não tenho dúvidas. Mas se esse é o produtor que acha que não vale caminhar 200 metros para cravar um pendrive e coletar um dado, será que esse é o produtor que depois que o dado estiver chegando pronto no celular dele, ele vai comprar esse dado, ele vai acreditar nesse dado? Então, essa mudança cultural é fundamental que a gente ajude o agro a fazer com tecnologias adaptadas à nossa realidade. E isso é um outro ponto que eu gostaria de salientar, Israel, quando tu pergunta da gente trabalhar junto com o cliente. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, que a Bini tem as suas frentes na indústria 4.0, eu sempre faço a seguinte comparação. Se a gente pegar uma fábrica 4.0 de referência na Alemanha, no Japão, na Coreia, empacotar tudo, botar em containers e trouxer para um galpão industrial que tem a mesma infraestrutura aqui no Brasil, faz os treinamentos, a gente tem grande chance de conseguir fazer aquela fábrica funcionar de uma forma muito parecida. Agora, se a gente tentar fazer algo parecido com qualquer exemplo de agricultura digital ou de agro 4.0, o nome que queiram, mas de uma produção baseada em dados, baseada em informação, a gente pode ir em qualquer lugar do mundo, pode ir na Europa, Estados Unidos, onde quer que seja, e fizer o mesmo processo de trazer tudo para o Brasil e tentar montar numa fazenda brasileira, eu tenho absoluta certeza que não vai funcionar. Tá? Porque a agricultura, a parte agronômica, ela tem as suas particularidades, da mesma forma que se a gente pegar uma tecnologia aqui no Rio Grande do Sul e querer levar para o Mato Grosso ou vice-versa, também não vai funcionar. Então é importante a gente ter essa adaptação local. Ô, Márcio, a experiência dos grandes, ele não ajuda a esse convencimento dos pequenos? Porque, basicamente, esses grandes são pioneiros, né? Ou seja, você pega esses grandes produtores, o que a gente percebe é que os médios e pequenos, eles perguntam assim, pô, aquele cara já usou? Se aquele cara já usou, eu também vou usar porque eu sei que é legal. Essa experiência não é importante? Dá porque a gente mostrou os grandes? É muito importante a gente ter os casos de sucesso no Brasil, Curado, mas é importante que o médio produtor consiga se enxergar, porque daqui a pouco é a mesma coisa da gente olhar e a gente ver que o Bill Gates ou alguém está fazendo algo, eu querer fazer igual. Poxa, é tão longe da minha realidade que não adianta eu querer simplesmente copiar. Então, é importante que a gente vá, digamos assim, descendo a escada em termos de tamanho, para talvez o produtor que produz 1.000 hectares aqui no Rio Grande do Sul, ele não vai conseguir copiar o exemplo do grande grupo do Mato Grosso. Mas talvez um produtor que produza 50.000 hectares, que é um mega produtor em qualquer lugar no mundo, mas que aqui no Brasil ele não está entre os primeiros, ele já consegue se espelhar. E isso
juntando isso ao fato de a gente ter ciclos anuais, talvez a gente tenha um ciclo de adoção que leve alguns anos. Tá? Então, é importante a gente ter essa visão. E teve uma outra pergunta, aproveitando, né? Por exemplos de produtores menores. A gente tem um patrimônio dos produtores no Brasil, principalmente região sul, que são as cooperativas agrícolas. As cooperativas agrícolas, muitas fazem esse papel de pegar a tecnologia e levar para os produtores. Aí a cooperativa, sim, ela consegue pegar, com o apoio da cooperativa, um produtor que ele é, em termos de tamanho, semelhante aos outros e criar esses casos de sucesso. Tá? Então, essa mudança cultural, eu acho que é importante. Eu vou já, Israel, pela hora, já fazer uma consideração, queria fazer uma consideração final aqui, que é o seguinte: muitas vezes a gente tem a questão de se o Brasil vai se desenvolver pela tecnologia ou pelo agro. A commodity agrícola, ela é uma commodity que ela deve ser olhada diferente de uma commodity mineral. A commodity agrícola não é como minério de ferro, que quando acabar a reserva, acabou. O que nós produzimos em termos de soja, por exemplo, que é a nossa principal commodity exportada, depende muito da tecnologia aplicada por hectare para se produzir ela. Então, se há 10 anos quem conseguia produzir 50 sacos de soja estava muito satisfeito. Hoje, os produtores top estão produzindo 100 sacas de soja no mesmo hectare. Como que eles fizeram isso? Com muito investimento, com muita tecnologia, e nós temos que trabalhar para que essa tecnologia seja desenvolvida para a nossa realidade, de preferência desenvolvida no Brasil, fabricada no Brasil, para que a gente não seja simplesmente um campo de exploração de tecnologia feita no exterior. Então, eu acredito muito que o nosso caminho para o desenvolvimento tecnológico e econômico passa por a gente juntar o desenvolvimento, a ciência, a nossa indústria brasileira com o agro, que é uma fortaleza que o nosso país tem. Nós não devemos ter vergonha do agro, nós devemos, as outras forças da sociedade, apoiar o agro para o seu desenvolvimento. Muito obrigado. É isso aí, Márcio. Eu acho que esse recado que você deu agora é fundamental, né? Que isso é o que vai realmente trazer a sustentabilidade para o nosso setor, tanto o setor agro como a economia brasileira como um todo. Não é você fortalecer, usar as ferramentas tecnológicas que estão aí para fortalecer a economia, né? Não para ser um estorvo para as pessoas, e sim para facilitar a vida delas, né? Como a gente já está aqui um pouco avançado no tempo, nós temos alguns minutos aqui para fechar nossa previsão, eu gostaria que, se fosse possível, que cada um, né, iniciando pelo Leandro da TIM, cada um pudesse, em 1 minuto e meio, 2 minutos, abordar como que essas ferramentas tecnológicas colaboram na sustentabilidade e na economia circular do agronegócio. A gente pensar daqui para frente, né? Qual que é o futuro, né? O que nós colaboramos como setor tecnológico para a sustentabilidade? Queria que o Leandro da TIM iniciasse essa discussão e já caminhando aí para as considerações finais. Bom, eu acho que esse é um tema importante, né? Gostei muito do que foi colocado pelo Márcio em relação ao fator humano, né? Eu acho que esse é um ponto, o aspecto cultural é relevante nesse processo. Não adianta a gente ter tecnologia se o homem do campo lá não tiver a consciência, né, e sentir a importância, quer dizer, dar a importância para o processo tecnológico. Em relação à sua pergunta, Israel, uma coisa importante é que, bom, a gente está falando da transformação digital, o quanto é importante a conectividade, né? Eu sempre falo, e vou ressaltar aqui, a questão da integração e combinação das diferentes tecnologias que precisam estar conectadas para ter todo o seu potencial, né? Por quê? Para o agricultor, isso é imprescindível já no estágio atual da tecnologia, no 4G, para ter seus produtos mais competitivos no mercado, né? E maior qualidade no seu produto. E para o Brasil é extremamente estratégico esse ponto, porque sem essa conectividade e sem esse círculo virtuoso, né? Eu chamo de círculo virtuoso porque o nosso agro gera riqueza, e essa riqueza, de alguma forma, a gente tem que desenvolver, né, essa infraestrutura da conectividade e de toda a transformação digital, e isso eu estou falando de tecnologia e inovação, e com isso a gente aumenta a produtividade e eficiência
e aumenta a sustentabilidade, né? Sustentabilidade é a base de tudo também aqui na economia moderna e sustentável. Gera um aumento de riqueza da economia e mais consumo e bem-estar social, né? Que, por sua vez, gera investimento. Então, a gente está falando aqui de um círculo virtuoso, né? E esse círculo virtuoso, ele não pode ser feito de um ente só com a iniciativa privada ou só com o governo. Então, assim, a palavra-chave aqui é cooperação. Cooperação entre entes públicos, entre os próprios entes públicos, a gente observa muito dissociação ou falta de coordenação, às vezes, entre os entes da federação, a nível do federal, estado e municípios, a gente tem que estar caminhando para a mesma direção, né? Entre entes públicos de diferentes setores da infraestrutura, né? Agora, semana passada, foi publicado um novo decreto em que o governo começa a enxergar a longo prazo as diferentes áreas de infraestrutura, e eu acho que isso é fundamental para a gente pensar daqui a 10 anos. A gente tem que parar de pensar a curto prazo e ter um planejamento estratégico para o país. Eu acho que a infraestrutura é a chave para isso. E aí o nosso setor, acho que tem uma contribuição fundamental. A gente está falando muito aqui do 4G, e o 4G é uma realidade, e pode impulsionar, sim, e fazer uma diferença a nível de competitividade, como eu comentei, do produto brasileiro. Mas quando a gente pensa no 5G, eu diria que não é o 5G é importante, o 5G é vital. É vital porque o nível de conectividade que nós vamos ter com o 5G, a nível de processo e comunicação entre máquinas, ele vai fazer uma diferença, no final das contas, entre o produto brasileiro ser mais competitivo ou não em relação ao mercado internacional. E pela pujança do nosso agronegócio, o Brasil não pode ficar para trás, né? E aí eu quero falar um pouquinho só da TIM nesse sentido, dizer o seguinte, que a empresa, a TIM, está focada há alguns anos a ser líder nessa cobertura 4G. Nós temos já uma cobertura, né, a nível de municípios bem destacada, são 3.545, em 700 MHz, que é fundamental, e eu expliquei como funciona o 4G TIM no campo, que é uma solução simples, aberta, ela tem uma escala mundial, porque é a mesma tecnologia que nós temos na cidade, e isso leva a um custo do terminal de dispositivos muito mais baixo, porque é uma escala mundial, né? Nós já temos 2.800 municípios, né, com essa tecnologia de 700, e 3.300 com a funcionalidade Narrowband IoT, né? Nós temos uma capilaridade muito grande, né, nessa funcionalidade IoT no Brasil. E eu queria destacar como é interessante, às vezes, os avanços regulatórios, né? Recentemente, agora em junho, a TIM assinou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, em que ela praticamente transformou multas, assim, a grosso modo, né, assim, multas em investimento em infraestrutura, né? Então, o que significa isso? Vão ser 250 cidades novas que não têm cobertura 4G, que a TIM vai estar levando 350 cidades, e que a TIM vai estar levando cobertura 4G pela primeira vez a uma comunidade carente. E aí eu vi uma das perguntas sobre como que a gente está atendendo, né, o pequeno produtor, no momento que a gente está levando a cobertura 700 MHz, seja pelo TAC, né, que é um instrumento inovador, seja pelo Conectar Agro, em que quem está, digamos, viabilizando o modelo de negócios é o grande agro, toda a população e as fazendas pequenas, os agricultores pequenos que estão em torno estão sendo atendidos por essa cobertura, vão estar sendo beneficiados. E aí, agregando aqui uma outra pergunta que foi feita, um exemplo de como que a conectividade pode ajudar o pequeno agricultor, eu gosto muito do caso do trator, né? Imaginem o seguinte, um trator que o agricultor tem uma propriedade muito pequena, um sítio pequeno, e que ele tem um único trator, né? Esse trator, ele, por alguma razão, porque ele não está conectado, né? Essa propriedade não está conectada, ele tem um desvio da linha de cultivo, né, durante 1 minuto. Esse trator ele tem uma velocidade de 15 km por hora. No final das contas, ele vai ter um erro, um desvio da linha de produção dele de 250 metros. Esse pequeno agricultor vai ter um grande problema no final do dia para resolver. Então, assim, é só um exemplo. E um outro exemplo que também é muito simples, que a conectividade traz. Esse trator deu uma falha, ele teve um defeito, e esse agricultor está meio distante da sede, ele está a 10 quilômetros da sede, por exemplo, da sede do sítio dele. Ele vai ter uma dificuldade grande, porque a máquina vai estar parada, sem produzir, né, com um custo alto, ele vai demorar para recompor essa máquina, porque ele vai ter que se deslocar até a sede. Se a sede estiver conectada à internet, ele vai ligar para o mecânico ou para a concessionária para tentar buscar uma solução, e isso pode levar dias, e o trator vai estar parado. Com a simples conectividade dessa área, ele vai poder
no momento que tiver a falha do trator, ele vai poder ligar para o mecânico, fazer uma videoconferência com a concessionária, tirar uma foto ou um vídeo do trator e resolver, talvez, a questão em minutos. Então, isso faz toda a diferença, não só para o grande agricultor, mas para o pequeno também. Então, eu queria deixar essa mensagem, Israel, que a TIM ela é pioneira, é líder desse processo do 4G em 700, né? E nós vamos manter essa liderança para o 5G. Nosso foco também é o agronegócio com Conectar Agro. Obrigado. Obrigado, Leandro. Muito bom os seus comentários, principalmente na perspectiva aí de mais cidades serem atendidas pelos investimentos que a TIM vem fazendo e aumentar aí a disponibilidade das redes 4G para mais pessoas e mais negócios. Nosso tempo aqui já está estourado, mas eu ainda queria escutar o Paulo Curado, o Paulo Bernardoc, o Márcio ainda nas considerações finais. Curado, acho que você pode resumir e dar uma perspectiva de futuro aí com vistas à sustentabilidade para nós? Seu microfone, Paulo, está no mudo. Olha o Obrigado. tempo que a gente já está estourado. Um dos aspectos que a gente poderia explorar um pouco mais no futuro é o seguinte: nós estamos num processo também de mudança climática, né? E isso tem afetado muito e precisa ser muito bem acompanhado pelos produtores, né? Então, a hora que a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa tanto no que o clima está mudando e afetando, aumentando a necessidade de tecnologia, como a gente deixar, ou seja, minimizar o impacto desse aumento de produtividade no campo. Eu acho que tecnologia vai ser fundamental para a gente fazer isso. Eu acho que tecnologia está sendo desenvolvida, a gente tem, e as barreiras que o Márcio levantou, eu acho importantíssimo a gente fazer isso. Isso insere também a questão de educação, a questão de você ter exemplos. Fico muito contente de ver a questão de conectividade estar no centro das discussões, porque isso vai ser fundamental e as ações, a gente não vai fazer isso de pouquinho. Eu acho que todas as operadoras estão muito engajadas nisso e os fabricantes também, Ericsson e outros, fazendo soluções. Eu acho muito importante, tem espaço para muitas soluções para isso. E a palavra de ordem é: a gente tem que aumentar a produção e mantendo o olho na sustentabilidade para agregar valor também ao nosso produto. Agradeço vocês aí pela oportunidade de estar aqui apresentando, tá bom? E a gente fica à disposição para responder as outras. Tem questões técnicas sobre interoperabilidade de 4G, que não é bem o caso de ser uma barreira, mas essa daí eu acho que a gente vai responder depois. Obrigado a vocês pela oportunidade e vamos trabalhar para derrubar essas barreiras e vencer os desafios do agro para aumentar o bem-estar e o progresso da nossa sociedade. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Ótima mensagem. É isso aí que todos nós desejamos, né? Que as tecnologias sirvam para aumentar o bem-estar de todos nós, né? Eu queria que o Paulo Bernardoc endereçasse as palavras dele finais, né? Também com vistas à sustentabilidade e economia circular. Claro. Para que a gente... Sustentabilidade, em particular, no caso do agro, é um tema bastante sensível. A gente vê aí que a comunicação nem sempre na mídia é clara com relação a isso. Assim, a agricultura é um setor que preza muito por essa dimensão, até porque existe uma dependência muito grande dos fatores naturais aí para a agricultura ser bem-sucedida, né? Então, eu diria que com conectividade, assim, as ferramentas para se comunicar fatos, né, vão ser muito mais apuradas, né? A gente vai ter dados muito mais consistentes, né? Bem como a implementação de soluções, né, que assegurem um manejo sustentável também da agricultura. A gente deixa de fazer as coisas por intuição, a gente passa a tomar decisões em cima de dados concretos, né? O mesmo raciocínio funciona como economia circular, né? E a conectividade, assim, no momento que a gente está vivendo, assim, passa a ser uma infraestrutura essencial para a economia. Então, assim, hoje a gente não consegue conceber um país sem aeroportos, sem estradas, sem energia. Então, assim, no século XXI, assim, conectividade é essencial. Assim, é um fator de competitividade global, né? Então, se o Brasil quiser manter a sua relevância nesse mercado, o mercado de commodity, o mercado onde o custo precisa ser competitivo, assim, a conectividade ajuda muito nisso. A conectividade ajuda a mitigar efeitos de mudanças climáticas, né? Assim, a gente consegue agir com muito mais
flexibilidade, com muito mais prontidão, né, numa necessidade, numa crise, como a gente viveu no Pantanal, por exemplo, recentemente. Então, isso tudo, assim, a conectividade fecha o ciclo, né, como eu comentei na minha apresentação. Com o ciclo fechado, você automatiza e ganha em velocidade. Então, fico muito satisfeito, né, de estar trabalhando nessa indústria, nesse momento, porque a gente vê que o valor que a gente vai poder agregar, né, para a agricultura e para todos os segmentos da sociedade. Obrigado, Israel. Obrigado a você, Paulo. Excelente consideração sua, viu? A conectividade realmente fecha o ciclo. Márcio, você queria falar mais alguma mensagem de final? Só agradecer o convite, a participação de todos, e a tecnologia é o caminho para a gente tornar nosso agro ainda mais sustentável. Tomar as decisões com base em dados, com informações e decisões racionais é o caminho para a gente ter uma sustentabilidade. Trabalhando há 15 anos, com certeza nenhum produtor coloca uma gota de nenhum produto, seja ele químico ou mineral, se ele não acha que seja necessário para a sua produção. A gente tendo dados mostrando quanto realmente é necessário para se produzir os alimentos que o mundo precisa, sem aumentar a área, é o caminho para a gente ter uma produção cada vez mais sustentável. Obrigado, Márcio. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes aqui, que na verdade contribuíram com o seu conhecimento aqui para nós, né? Conhecimento de muitos anos adquirido, a prática do mercado. Eu agradeço muito ao Paulo Curado, do CPQD, ao Márcio Albuquerque, da Falker, ao Paulo Bernardoc, da Ericsson, ao Leandro Guerra, da TIM, pela forma simples com que colocaram temas complexos e principalmente como abordaram aqui a experiência das empresas aplicadas ao agronegócio, que é um tema tão importante para o Brasil. Adriana, eu queria que você encerrasse o nosso evento. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Israel, a todos. Antes de encerrar, eu queria aproveitar apenas para aproveitar e mencionar mais um projeto que realizamos em parceria com a Bini, que é a Arena IoT e Conectividade, que vai ser realizada dentro da FIE 21. Nós falamos tanto aqui disso sobre hoje, tenho que mencionar. E essa arena ela vai reunir, vai demonstrar tecnologias, aplicações que podem realmente melhorar a qualidade dos processos produtivos e promover ganhos de eficiência por meio de implementação do IoT e Conectividade. Então, fica o meu convite para todos conhecerem a nossa arena, mais um FIE 21. E, enfim, chegamos aí a mais um final do FIE Talks. Agradeço novamente a presença e disponibilidade de nossos convidados, que, como o Israel disse, dividiram conosco aí tanto conhecimento. E Israel, você também, Israel, Márcio, Leandro, Curado, Paulo, muito obrigada. O meu muito obrigada, tanto como FIE, agradeço também pela audiência. E agradeço também ao nosso público que nos acompanhou. Para quem quiser assistir novamente, eu vi que muitas pessoas aqui no chat também perguntaram se vão disponibilizar o vídeo ou se vão disponibilizar as apresentações. Sim, nós vamos. Vai ficar disponível o vídeo na página da FIE. Logo mais todos vão receber o convite para poder acessar. E nos acompanhem periodicamente, vamos trazer muito conteúdo e muito conhecimento do setor aqui no FIE Talks. E lembrando que 21 também temos mais um convite para vocês aparecerem do dia 20 a 23 de julho no São Paulo Expo, na FIE. Acesse nosso site e conheça. Meu obrigado novamente. Até mais.